Olá, boa noite. Começando mais um programa Papo Sério. Hoje a gente conversa com a gerente do setor de captação do Hemocentro, a senhora Larissa Lopes. Boa noite, seja bem-vinda ao Papo Sério. Obrigada. Bom, o Hemocentro está atualmente novamente, com baixa de estoque de sangue e está convocando doadores para que façam com que essa carência diminua. Qual que é a carência, a maior carência dessa vez? Qual que é o fator que está mais precisado? Na verdade, são inúmeros fatores, né? A gente sempre tem um bom abastecimento com relação a positivo. A demanda espontânea é razoável com relação a essa tipagem sanguínea, porém a gente utiliza muito, por ser um tipo sanguíneo mais comum na população brasileira, o O positivo, né? E principalmente os fatores negativos, que é o O negativo, o A negativo, o B negativo, o AB negativo. Os negativos são nossos gargalos hoje, que a gente pode dizer, porque é um fator raro e a gente necessita muito da doação, principalmente desses fatores negativos e o O positivo. No caso, quantas bolsas o Hemocentro precisa ter em estoque para dizer assim, não, está tranquilo? Olha, a gente precisa ter uma doação diária de mais ou menos 50 doações de bolsas, né, 50 doadores, né, porque não significa que cada doador vá doar apenas uma bolsa, às vezes é coletado uma ou duas bolsas, né, no momento da coleta. Então é preciso que a gente tenha pelo menos estoque para 2, 3 semanas, até porque nós vamos começar o processo de cirurgias, né, nos hospitais do estado. Então nós estamos precisando muito da doação das pessoas, que as pessoas se conscientizam que é necessário fazer essa doação de forma regular, né? Tá certo. E no caso, a senhora falou que o ideal seria que tivesse entre 50 doadores por dia. Não é o que acontece hoje, né? Atualmente, nessas últimas semanas, não. Porém, há um mês atrás, a gente estava tendo essa doação. Mas muitas vezes a gente percebe que está tendo essa doação devido a alguma comoção por alguma pessoa, algum ente querido, por algum amigo, alguma pessoa que está precisando realmente. Então, as pessoas hoje no estado não têm a cultura de doação de sangue de forma voluntária, e sim de reposição, que é um problema muito grande que a gente vem batalhando e conversando de forma que a população se eduque. A gente está fazendo ações educativas, palestras, parcerias com algumas empresas, algumas entidades, inclusive com os próprios servidores públicos, que se conscientizem que sangue é doar vida, sangue é necessário, sangue não se compra. Então, quando se tem uma emergência, quando se tem um acidente em que se precisa de sangue, tem que ser de forma imediata, tem que estar no nosso estoque, tem que estar na geladeira para o momento que for preciso. Então, assim, não dá para a pessoa vir doar sangue no momento que o ente precisar, né? Então, precisa de todo um processo, precisa de toda uma análise, é feito exames sanguíneos para ver se está tudo ok, para ser passado aquele sangue para aquela pessoa que necessita, para aquele paciente, de forma segura, né? Que não esteja contaminado, que não venha trazer doenças para ele, sim saúde. Ou seja, tem que mudar essa cultura, né, de que a pessoa só se sensibiliza com a questão do Hemocentro quando tiver algum parente internado precisando de sangue, né? É verdade. Nós tivemos há pouco, num evento em Brasília, se não me engano, em julho, e foi muito debatido isso. O encontro foi só sobre os hemocentros da região norte. E a gente percebeu muito que a gente está atrás de alguns hemocentros, principalmente do Amazonas. O Amazonas hoje, pelo que foi falado lá, pelas pessoas que trabalham no hemocentro,
que hoje eles não têm esse problema como tem aqui no estado de Roraima. As pessoas vão de forma voluntária, assídua, são fiéis. Há uma fidelidade na doação de sangue e a gente tem que fazer isso aqui de imediato. Isso é o nosso trabalho, é o que a gente tem tentado conseguir e nós estamos trabalhando arduamente para mudar essa cultura, porque assim, às vezes as pessoas acham, é só no momento de um acidente. Não, nas cirurgias também, nas cirurgias eletivas. O HGR vai começar a fazer as cirurgias novamente, agora já acabou a greve dos enfermeiros, então vai voltar às cirurgias. Então, é necessário, algumas cirurgias é preciso fazer a transfusão de sangue. Então, nós precisamos ter o nosso estoque abastecido, caso uma pessoa precise. Né? Uma população, Roraima hoje está com, já passou os 500 mil habitantes, né? Quase, já passou o meio milhão de habitantes. E eu acho que nem 1% dessa população se dispõe a doar, né? A ajudar o próximo. Se as pessoas tivessem essa consciência, talvez até falte mais divulgação, um trabalho mais voltado para essa questão, talvez a situação fosse um pouco melhor. A senhora falou do Amazonas, o Amazonas tem mais de 2 milhões de habitantes, né, em comparação com Roraima. Mas também a demanda lá deve ser muito maior do que... Quanto maior a população, maior a demanda. Verdade. Né? Verdade. E o Hemocentro do Amazonas também, além de ser o estado mais extenso, né, o número de população maior, também ele existe mais de um hemocentro. Se não me engano, em Manaus, em Parintins, então eles têm 2 hemocentros. Nós temos um único para atender todo o estado. Então, quando é preciso em Rorainópolis, nós temos que mandar para Rorainópolis. E lembrando que nós não atendemos só as unidades do estado. Pois é, isso que eu ia perguntar. Na verdade, todos os hospitais, quando necessitam, procuram o hemocentro. Né? Hoje nós atendemos o HGR, hoje nós atendemos também a maternidade e atendemos também o hospital da criança. Então, assim, as pessoas às vezes acham, não, é uma coisa, né, que é só quando é necessário, no caso de acidente. As pessoas não se sensibilizam, sabe? E aí, quando a gente conversa, explica a real situação, que sangue não é uma coisa que você vai na drogaria e compra, que você resolve substituindo com medicamento, aí as pessoas realmente param para pensar, né? Que é necessário fazer isso, porque hoje a gente está bem. Amanhã, Deus o livre guarde, acontece alguma coisa, tem um acidente, precisa de sangue, se não tiver no estoque, infelizmente morre. Qual é a importância das parcerias que o Hemocentro costuma fazer com o Exército, com as torcidas organizadas, né? A gente tem sempre acompanhado essas questões aí. Às vezes com os servidores públicos também. Qual a importância, qual o peso dessas parcerias nessa questão? Muito, muito, muito importante. Nós hoje estamos fazendo esse trabalho bem próximo das empresas, conversando. Esses dias mesmo nós podemos citar, não sei se pode citar, alguns nomes de algumas entidades que fizeram parceria com a gente, que a gente está fazendo esse trabalho educativo. Lembrando que nós precisamos fazer esse trabalho educativo para se tornar uma cultura, que as pessoas vão de forma voluntária e não esperando por precisar para alguém para poder ir. Então, assim, nós fizemos agora com os Correios. Os Correios foram bem solícitos, entenderam a situação. Normalmente eu vou lá, eu converso, explico toda a situação e as pessoas se sensibilizam. Até pela questão da responsabilidade social. Através das empresas privadas também, algumas eu tenho ido, a gente está vendo a possível parceria. Algumas igrejas são muito assíduas, nos ajudam muito. O Corpo de Bombeiros, como você disse, também nos ajuda muito. O Exército, sempre que a gente precisa, eles estão nos ajudando, mas a gente não pode contar só com o Corpo de Bombeiro, com o Exército, né, com a PM, porque nós temos um rol de pessoas, de população, em que é necessário que essas pessoas também se conscientizem. E as pessoas saibam também que quando elas vão para o Hemocentro, o meu marido, ou o meu filho, ou um parente meu está precisando do meu sangue, eu vou doar para ele.
Ele vai doar sim, mas ele vai doar Não é sem saber especificamente para aquela quem. pessoa, né? Exatamente. Ele vai doar para repor o nosso estoque de sangue e o que tiver na questão do estoque e da rotatividade, nós temos toda uma questão de validade, todo um processo. Então, o que tiver na vez, vamos dizer assim, vai ser passado para aquele paciente, designado para aquele paciente. Então, assim, ele vai doar sim, mas vai doar sem saber para quem. As pessoas têm que entender que elas têm que doar de forma voluntária. E, assim, com amor, sabendo que vai salvar uma vida, né? E não, porque é para aquela pessoa minha. Não, vai doar para um irmão de cristão, né? Então, assim, nós todos somos irmãos, a gente precisa disso, a gente precisa ter essa consciência e esse sentimento mais, como é que fala? Como é que eu posso De dizer? solidariedade mesmo. Solidariedade, mas assim, mais irmão, né? Mais próximo. Então, assim, doe sem saber para quem que você está doando uma vida. Você não está doando apenas sangue, você está doando uma vida. Né? Então, a gente até compartilha, temos o Facebook do Hemocentro, Hemoraima, né? Que é o de Roraima. Que é Hemocentro de Roraima, né? Aí nós colocamos Hemoraima, porque no Amazonas é Hemoan, né? No Pará é o... Hemopa? Hemopa, é isso mesmo. Então, assim, nós colocamos algumas campanhas, por exemplo, quando você fizer aniversário, você pede que as pessoas doem sangue. E é uma forma de presente, presentear né? isso, É uma não ótima presente, ideia. é uma forma de presentear com uma vida. Um nascimento de uma criança também. Pronto, eu acho né? que eu vou usar isso no meu próximo aniversário, que é Pronto. só ano que vem, mas já fica a dica aí. Nós temos Bom, tudo a gente isso. vai para um breve intervalo e volta em seguida para continuar essa conversa que é de suma importância para a vida da gente, de todos nós. É um minuto só, não saia daí. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje recebendo a gerente do setor de captação de sangue lá do Hemocentro, Larissa Lopes. A gente falava anteriormente na questão dos fatores negativos. São esses fatores que costumam terminar mais cedo ali no estoque? São por ter uma baixa doação, né, deles. Então, realmente, quando é necessário, São os ditos fatores raros. Raros. Se utiliza razoavelmente bem, porque aqueles fatores, eles necessitam deles mesmos, né, dos fatores negativos. Né? O O positivo, o O negativo, por exemplo, ele é o doador universal. Pois é, isso que eu ia perguntar, qual desses seria o universal, que seria interessante que fosse os maiores doadores. Ele né? é doador universal, doa para todos os Mas tipos não pode sanguíneos, receber de mas não todos, pode né? receber de nenhum, só dele mesmo. Nossa. Então, assim, realmente, quem tem esse tipo sanguíneo, O negativo, os negativos, tem que se atentar muito e se mobilizar também, porque se acontecer algum acidente com essa pessoa que tem esse tipo sanguíneo, ele realmente precisa ter a certeza que vai ter aquele tipo sanguíneo em estoque para atender, porque se não tiver, infelizmente... Então você que é do doador, que tem o tipo sanguíneo O negativo, se sensibilize, pense novamente aí na sua cabeça, na sua mente e procure ser doador, porque de sua importância você pode estar salvando aí não apenas uma, mas várias vidas, né? E o A negativo, o B negativo, o AB negativo, os negativos são muito preocupantes. Eu queria saber da senhora agora, quem é que pode doar? Qualquer pessoa pode chegar lá e dizer, eu quero ser doador e já está valendo. Quais são os critérios para a escolha de um doador? É uma boa pergunta. É importante a pessoa se preparar para a doação. Ela não pode simplesmente, hoje eu quero doar. Ela precisa ter uma boa noite de sono.
ela precisa se alimentar bem. Essa boa noite de sono que eu falo, pelo menos 6 a 8 horas seria o necessário para a pessoa estar bem descansada. E bem alimentada, não precisa de jejum, que muita gente acha que precisa ir de jejum, não. Tem que ir bem alimentado. E aí tem gente que vai dizendo que tem um lanchezinho lá depois da doação, né? Tem, mas assim, é preciso a pessoa ir alimentado. Nós temos o pré-lanche, temos biscoitos, bolachas, temos sucos naturais, mas é importante que a pessoa também faça a primeira refeição. O que não é recomendável para comer antes de uma doação? É isso que eu ia dizer. Então, assim, a pessoa tem que não beber um dia antes, bebida alcoólica, né? Comer comidas leves. Comer comida gordurosa, não. Comida leve, sem gordura. Porque no momento da doação, às vezes pode até não perceber, mas depois, quando vai fazer as análises, o sangue está lipêmico. Isso significa que ele está com muita gordura. A gente, infelizmente, não pode usar. Ela acaba descartando. Né? Utiliza-se material, gasta-se e a pessoa doa, vamos dizer, à toa, né? E depois ela só pode vir doar, para os homens só pode vir doar depois de 2 meses, para as mulheres depois de 3 meses. Então, assim, é preciso todo um preparo, né? E com relação às doenças, que muita gente pergunta, há um mito, muita gente fala de alguns mitos, algumas crenças, algumas coisas que não são verdades. E a questão das doenças, a hepatite A. Muita gente fala, eu tive hepatite, não posso doar. Eu também achava, antes de entrar no Hemocentro, que eu não podia doar. Porém, eu tive aquela hepatite viral, que quando a gente tem quando é criança. Aquela hepatite é adquirida através de alimentos, de água contaminada, aquelas coisas. Então, assim, se você teve essa hepatite A antes dos 10 anos, você pode ser sim um doador. Depois dos 10 anos é que você não pode. Agora, as outras hepatites, B e C, realmente a pessoa fica inapta para doação. A hanseníase também é um fator que quem teve hanseníase também não pode doar? Olha, isso aí já é mais específico dos triadores. Eu não sei te informar, Tá. eu teria que passar. Qual que é a faixa etária? As pessoas que podem doar, a partir de que idade e até que idade? De 16 a 69 anos. Porém, 16 anos, os menores de idade têm que ter um acompanhamento do pai ou autorização, né, do pai e da mãe. E tem que ter, no mínimo, 50 quilos. Ah, tá. Ainda tem esse fator. Tem esse fator que eu estava esquecendo. Né? É, do peso. E os obesos? Também existe alguma... Não, agora se tiver assim, questões de triglicerídeos altos, aquelas taxas sanguíneas que... Isso vai passar pela triagem. Lá, né? E assim, que a pessoa que tem hipertensão, diabetes, essas coisas, realmente, doenças crônicas, não pode, infelizmente. A pessoa, quando quer ser doador de sangue, doadora de sangue, ela precisa fazer alguns exames antes de ir, ou o exame é feito lá no próprio Hemocentro? Não, depois da coleta? O exame é feito no próprio Hemocentro, mas como eu te disse, passa pela triagem, né? E a triagem vai fazer uma série de perguntas para saber se ele tem algum histórico, alguma outra coisa, alguma doença, alguma patologia que possa interferir na doação. Então, assim, é feito isso aí, mas de qualquer forma é feito todos os exames são feitos. Então esse é o procedimento. A pessoa chega no Hemocentro, se apresenta e diz, olha, eu quero doar sangue. E aí, o que acontece em seguida? Ele já vai direto para essa triagem, para ser ouvido nessa entrevista, e só depois é que ele vai lá para o local de coleta? Assim, ele chega... Ele vai para a recepção, na recepção é feito um cadastro, né? Se ele já tem um cadastro, ele já tem todo um histórico no Hemocentro, que nós estamos fazendo até a carteirinha de fidelização. Isso que eu ia perguntar, depois do cadastro ele vai ter essa carteirinha para a carteirinha doador, né? É dada, a carteirinha de doador, de fidelização de doador, é feita depois de 3 doações. Ah, tá. É dada depois de 3 doações. Existem alguns benefícios, porém a gente não divulga isso, porque assim, não é o foco das pessoas se beneficiarem com a doação de sangue. O importante é a pessoa doar, sem saber para quem, de forma solidária, com um ato de amor. Saber que está doando o melhor dela, um sangue sem contaminação, um sangue que vai trazer saúde, né, para aquela pessoa que está necessitando.
Então, assim, aí passa pela recepção, é feito o cadastro, da recepção ela vai para a pré-triagem, que é furado o dedinho dela para poder ver a questão das algumas taxas de sangue, inclusive se ela está anêmica ou não, se a pessoa, tá aí outra coisa, se a pessoa é anêmica, já é anêmica, sabe que é anêmica, realmente não pode doar também. Aí, depois que ela tiver tudo ok, se ela não está com anemia, ela passa para a triagem, que é quando ela vai no consultório e vai ter uma conversa com o médico ou com o enfermeiro, com o profissional, para ver toda aquela questão de patologia de doenças e tal, o histórico dela. Depois disso, se ela for aprovada, vamos dizer assim, apta à doação, ela vai para a cadeira de doação de sangue. Tá bom, nós estamos conversando hoje com a gerente do setor de captação lá do Hemocentro, a senhora Larissa Lopes. A conversa está fluindo bem, né? A gente volta daqui a pouco para continuar a conversa aqui para o último bloco do Papo Sério de hoje. Então não saia daí, a gente volta em um minuto. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje conversando com a gerente de captação ali do Hemocentro, Larissa Lopes. Eu queria saber da senhora, qual é o melhor horário para doar sangue? É de manhã cedo, do meio da manhã, final da manhã, é à tarde? Não tem ou não existe esse horário? Não tem um horário específico. Quando a pessoa estiver se sentindo bem, se estiver se sentindo bem, no melhor horário que for para ela. A gente está aberto de 7h30 até meio-dia. Na verdade, fica aberto direto, mas para doação a gente faz esse intervalo. Manhã, né? A gente faz esse intervalo. Não, mas aí à tarde nós retomamos a 1h30 até às 18 horas. Né? Então, assim, o Hemocentro está aberto para todos. A gente precisa muito, muito, muito que vocês vão ao Hemocentro. Faça essa doação. Traga um amigo, traga um familiar, leve outras pessoas, entendeu? Então, assim, a gente precisa muito que vocês vão ao Hemocentro. O Hemocentro está de portas abertas, está aberto, inclusive, nesse intervalo aí de meio-dia, é direto, porém a gente estipulou esse horário para a coleta, né? E a pessoa pode ir depois de almoçar, depois do café, no horário que ela quiser, no final da tarde, no início da manhã. Então, sim, está aberto e a gente entrega os exames também. Depois que é feita a doação, entregue os exames para a pessoa saber se está tudo bem, tudo ok, né? E fazer seu controle aí. Hoje em dia é bastante seguro a pessoa fazer esse procedimento, doar sangue. Não corre nenhum risco de contrair doença, né? Porque tem muita gente que tem medo. Eu tenho medo de ser picado com a agulha e de repente contrair uma. Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque como eu falei anteriormente, há mitos, crenças. Eu vou me contaminar se eu for doar sangue. Não, gente, não, é totalmente seguro. São instrumentos descartáveis, né? São instrumentos descartáveis. Entendeu? E o que não é descartável é feito todo um processo de esterilização com produtos químicos. Não se tem nenhum risco da pessoa ir doar e se contaminar, como algumas pessoas falam. Eu doei, agora eu vou ter que ficar doando sempre, senão meu sangue vai ficar grosso. Não existe isso. Ou afina, né? Ou afina. Se eu doar muito, vai afinar o sangue. Aí afina. Não, gente, não existe isso. O nosso organismo é perfeito. Sabe, Deus fez de uma forma, recupera rápido. Então, assim, nós podemos doar, a gente coleta a quantidade de sangue que a gente vê que a pessoa pode doar. Então, nós não vamos tirar a quantidade de sangue que a pessoa vai fazer falta para ela, vai passar mal, não. Então, assim, nós fazemos de forma correta, tudo conforme preconiza o Ministério da Saúde, tudo a gente é fiscalizado pela Anvisa. Então, assim, nós somos fiscalizados e nós temos toda uma responsabilidade. Então, as pessoas podem ficar tranquilas. O Hemocentro de Roraima já trabalha com a coleta de medula óssea? Pois é. É o mesmo procedimento do sangue? No momento da coleta, da doação de sangue, você pode fazer um cadastro antes, autorizando fazer uma coleta de 5 a 10 ml naqueles tubinhos, como a gente vai no laboratório fazer exame,
é uma coleta naqueles tubinhos. Não é feito mais nenhuma furada. É na mesma furadinha que é feito para coletar o sangue, a gente coleta a amostra. E essa coleta dessa amostra, ela é feita toda uma análise para ver se ela pode ser uma possível doadora de medula óssea, salvar uma outra vida. E salvando essa outra vida pode ser feita em qualquer lugar do mundo. Você pode salvar qualquer pessoa, não é só brasileiro. Qualquer pessoa, já houveram casos, pessoas que foram doadores de medula aqui em Roraima, entendeu? Não é uma situação fácil, porque hoje a gente sabe que uma pessoa que está com leucemia, às vezes até um parente, um irmão, uma pessoa próxima, às vezes não é doador, não é compatível. Mas você vê como é assim, é de uma forma, eu me deixo muito feliz quando eu vejo isso, que a pessoa não tem nenhum tipo de parentesco e ela conseguiu ser doadora, salvou uma pessoa no Canadá, salvou uma pessoa na Austrália. É uma entrega, em qualquer outro lugar, é uma entrega. Então, assim, realmente precisa as pessoas se conscientizarem, não dói nada, não custa. Aí depois, se ele for compatível com alguém, aí sim, vai ser estudado a melhor forma de doar essa medula também, de forma que não prejudique aquela pessoa que está doando. A pessoa não vai ficar aleijada porque vai doar a medula óssea. Não, e pode ser feito de vários tipos de procedimento. Uma delas é por aferes, que é tipo, é como a gente faz aferes lá, inclusive, no Hemocentro. Você faz punça a veia e conecta um aparelho que vai filtrando sangue e tirando o que é necessário. Então, se pode ser feito por isso, ou pode ser feita uma punção na bacia. Às vezes as pessoas tem que ser na coluna. Não necessariamente. Então, o médico, a equipe médica vai ver qual é a melhor forma de fazer essa doação. E é um procedimento indolor, né? Esse daí é indolor, porém, é tipo quase um processo cirúrgico, né? No caso do osso da bacia, né? Então, assim, parece que vai até anestesia. É necessário assim. um período maior de recuperação, no caso da doação da medula óssea, ou é parecido com o de sangue? É tipo uma cirurgia, né? Então, assim, tem todo um processo de recuperação. Também não posso dizer que é como doar sangue, né? Doar sangue é muito mais simples, né? Que você doa e você já sai para fazer qualquer tipo de coisa. Apesar que a gente recomenda não fazer nenhuma atividade física no dia da doação. Por isso, nós damos o atestado médico para a pessoa descansar naquele dia. Depois que a medula óssea é coletada aqui no Hemocentro, ele vai para onde? Ele fica armazenado aqui ou ele é enviado para um banco na verdade, não é coletada a medula óssea, é coletado uma amostra de sangue para ver se há compatibilidade. Não, eu estou falando depois desse procedimento. Aí tem que ver, porque assim, tem que ver se for fora do Brasil, mesmo sendo fora do Brasil, o procedimento vai ser feito em algum lugar do país, vai ser determinado, ou em São Paulo, Rio, não sei qual cidade. Então, deixa eu entender direitinho aqui. Não é igual o sangue que você vai no Hemocentro, vai ao Hemocentro e aí é coletado o sangue e fica armazenado em bolsas ali, num banco de sangue. A medula, no caso, apenas a amostra de sangue é coletado, aí aquele paciente é qualificado, digamos assim, e ele só vai doar caso seja necessário, é isso? Isso, só se houver compatibilidade, né? Da pessoa que está precisando compatibilidade, que é difícil, a gente até brinca e fala que é como acertar na loteria. Já aconteceu, a senhora falou de uma pessoa no Canadá, né? Uma pessoa daqui de Roraima que doou para o Canadá, uma pessoa no Canadá, mas ela fez todo o procedimento aqui no Brasil. Esse foi o único caso? Não, tiveram outros. Já tiveram outros, sim. Então é isso. Deixa eu ver aqui. Roraima já dispõe de um número, digamos assim, aceitável de doadores de medula? Muitas pessoas já foram se cadastrar? Ou ainda é considerado baixo? Na verdade, é considerado baixo. Eu acho que por desconhecimento das pessoas, aí sempre que tem alguém lá na recepção eu abordo, eu explico, a gente explica, aí as pessoas realmente se sensibilizam também com a causa. As pessoas às vezes não sabem também que há esse tipo de serviço, né?
Então, assim, é importante. E muitas pessoas também já vieram de outros lugares do país, e falam, não, eu sei que tem, eu quero atualizar meu cadastro, por caso alguém precisar, conseguir me contactar, me achar, e eu estou disponível para fazer essa... Bom, a gente já está finalizando o programa, eu queria que a senhora fizesse as suas considerações, convidando as pessoas para chegarem ali até o Hemocentro, diga também o endereço onde fica. Eu acho que a maioria das pessoas que moram em Arara sabe, mas é bom repetir, né? Bom, gente, como eu disse durante a entrevista, nós estamos precisando muito da solidariedade de todos. Precisamos mudar essa cultura de reposição. Precisamos que vocês se sensibilizem, a comunidade, os familiares, os amigos, que tragam as pessoas, que mostrem a importância da doação de sangue, que sangue não se compra, sangue se doa. Então você está doando uma vida, doando o melhor de você. E você pode ter certeza que você vai ser bem recompensada espiritualmente por isso. Porque quando a gente doa, é uma sensação muito boa. Eu falo porque eu sou doadora. Então, é uma sensação magnífica, sabe? Você saber que você está doando uma vida. Então, assim, peço que vocês nos ajudem, vamos mudar essa situação de Roraima para ninguém morrer por falta de sangue. Não por omissão, que nós estamos fazendo nosso trabalho, divulgando, pedindo, indo na mídia, e que as pessoas realmente se conscientizem, que vão ao Hemocentro. O Hemocentro fica ao lado do HGR. Tem uma caixa d'água pintada de vermelho, dá para identificar bem. Então, assim, vão ao Hemocentro, a gente está de braços abertos, querendo receber vocês, e é necessário muito, muito a doação de sangue de vocês. A gente teve por um período aí de feriado, e aí nesse período de feriado, esses períodos de festas, acontecem muitos acidentes e a gente precisa mesmo da doação, e a doação também diminui. Então a gente precisa que as pessoas se conscientizem que vão doar para deixar em estoque, caso necessário. Vocês serão muito bem-vindos, eu agradeço a participação, o convite, e nós estamos sempre de braços abertos. Tá? Nós aqui agradecemos, sempre que tiver novidades ali, que for necessário, sinta-se convidado a retornar ao programa, tá? Obrigada. A TV Ativa e o Papo Sério estão sempre de braços abertos aí para o Hemocentro. Obrigada. Nós queremos então agradecer a presença da gerente do setor de captação ali do Hemocentro, Larissa Lopes, que esclareceu melhor para a gente sobre essa questão da doação de sangue de medula óssea. Nós queremos também agradecer a sua audiência e convidar para que nos assista no próximo programa. Até lá e boa noite. Boa noite.